Obrigado, irmão André, que Deus te abençoe. Tivemos hoje aqui de manhã, eu cheguei aqui, hoje eu cheguei era 10 para 6. Eu cheguei de Poá ontem, era meia-noite, né? E eu levantei, ela não viu eu sair. Mas eu estou muito feliz de conhecer vocês. Tivemos uma manhã muito agradável. Hoje é um dia especial, o dia do ancianato. Eu sou servidor ali da Novo Tempo, trabalho na escola bíblica. Eu disse aos irmãos aqui de manhã que nós temos a maior escola do mundo, porque nós já ultrapassamos a barreira de mais de 2 milhões e 500 alunos só aqui no Brasil. A escola bíblica entrega, na média, aproximadamente 40 mil novos estudos bíblicos por mês. E eu vou contar um pouco mais do que acontece durante a mensagem. Eu estou com a minha família, eu sou o pai, aliás, eu sou um homem de muitas mulheres. A mulher mais linda do universo. Patrícia foi a minha primeira e única namorada, e derradeira também. Com ela eu namorei, noivei e casei. A gente se conheceu, eu tinha 15 anos. Ia fazer 16 anos, ela tinha 12, 13 anos. Tinha 13 anos. E a gente já está casado, vamos fazer 21 anos de casados. E nós temos o João, que tem 18 anos, tem mais um, né, que está lá no Rio Grande do Sul. Temos a Manu, né, Manu? Dá um tchauzinho aí com essa banguelice, isso aí. E a Ana Carolina, que perguntou para mim quando que ela vai poder namorar. Eu falei quando você tiver 26 anos. Meus irmãos, louvado seja Deus por tudo, não é? Mas abra a sua Bíblia. Eu vivo com a minha Bíblia cheia de coisa. Abra a sua Bíblia comigo. No livro de Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo de número 4. Sabe que eu saí daqui hoje pelo caminho aqui pensando, pedindo muito a Deus, sabe, para dizer o que eu vou dizer aqui nos próximos minutos. E eu espero que de alguma forma Deus possa falar ao seu coração como falou ao meu também. Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém, meus irmãos? Eu vou contar uma história para vocês que eu ouvi há 27 anos atrás. Foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu confesso que eu não entendi muito bem. Não fez muito sentido para mim. Mas nós servimos um Deus que fala, não é? Nós servimos um Deus que, ao longo da nossa vida, ao longo do tempo que nós passamos com Ele, Ele explica algumas coisas para nós. Você já percebeu que às vezes o Senhor complica algumas coisas? E Ele vai complicando mesmo. Só que depois Ele vem descomplicando. Ele vem descomplicando e depois explica por que complicou. Porque nós servimos um Deus que fala. Você sabe que nós vivemos de escolhas, não é? Estamos careca de saber disso. Só que essa manhã aqui eu não quero me dirigir a ninguém que está lá fora. Eu quero me dirigir às pessoas que estão aqui dentro. Eu quero olhar para você e quero olhar para mim. Como se nós fôssemos velhos conhecidos. E nas nossas relações lá fora parece que somos mesmo, né? Imagina que em determinado momento da nossa vida nós recebemos um convite.
para fazer uma viagem. E nesse convite, você podia escolher 3 opções. A primeira opção, Juninho, era viajar, imaginemos que é um trem, na primeira classe. A outra opção seria viajar na segunda classe. E a terceira opção seria viajar na terceira classe. Bom, alguém que já andou de primeira classe? Nem eu. Mas certo é que quando as pessoas entraram nesse trem, elas perceberam que, independente da classe que escolheram viajar, se sentavam exatamente no mesmo lugar. Não tinha divisão. Quem escolheu viajar na terceira classe sentou com aquele que escolheu viajar na segunda. E aquele que escolheu viajar na primeira se senta com aquele que escolheu a terceira. Bom, quando eu escutei essa história lá atrás, eu ainda jogava futebol, né? Estava no glamour da vida. Eu não estava entendendo nada e não fazia sentido nenhum para mim. A história continuou e eu estava fazendo a mesma cara que você está fazendo agora. E a história continuou dizendo que, bom, já que nós não sentamos em lugares diferentes, embora escolhemos andar em classes diferentes, pelo menos a comida vai ser diferente. Só que no outro dia, e os dias foram se passando, e a comida que era servida era exatamente igual. Para quem escolheu andar na primeira, para quem escolheu andar na segunda ou na terceira classe, tanto as acomodações como a comida era a mesma. E as pessoas começaram a se entreolhar assim e dizer, bom, por que é que faz sentido então nós escolhemos andar em alguma classe específica, já que nós nos sentamos nos mesmos lugares e comemos a mesma comida? Só que chegou um momento, e esse momento certamente vai chegar. Certamente chegará. Que esse trem ele vai ter que parar, porque ele vai estar diante de uma subida muito íngreme. Uma subida muito forte. Aí sabe aquelas vozes que você escuta no metrô? Né? Que olha, você está chegando na estação tal, ou quando você está no avião, diz, olha, estamos chegando, enfim. Dentro desse trem, uma voz vai dizer assim, você que é da primeira classe, que escolheu viajar nessa primeira classe, se acomode. Pegue a sua revista, o seu jornal, estique os pés, recline a poltrona. A viagem vai prosseguir. Essa mesma voz vai falar agora com aqueles da segunda classe. Ele diz assim, vocês que escolheram a segunda classe, por favor, gentilmente, desçam desse trem e continue a caminhada de vocês a pé. Bom, se o da primeira classe reclinou a poltrona, o da segunda classe foi a pé, o que vai acontecer com os da terceira classe? A mesma voz se volta agora aqueles que estão ainda dentro do trem, mas escolheram andar na terceira classe. E a mesma voz convida esse povo gentilmente a descer. Se posicionar ao lado do trem, segurar o local mais firme possível e empurrar com muita força. Como eu disse, eu não entendi essa história no princípio, mas 27 anos se passaram. Eu fui pastor de uma igreja pentecostal, de uma Assembleia de Deus, né, com a mesma doutrina, não é, filho?
durante 15 anos. Eu vou dizer uma coisa para você, não estava nem na mensagem. Você sabe que algumas coisas só mudam de endereço? Mas acontecem exatamente iguais? Vou te explicar por quê. Aqueles que escolheram viajar na primeira classe, irmãos, são aquelas pessoas que o evangelho não tem preço nenhum para eles. O evangelho não lhes causa nenhum tipo de desconforto. O evangelho não lhes custa nada, absolutamente nada, muito pelo contrário. Os que escolhem ou escolheram andar na primeira classe são aqueles que querem colher do evangelho apenas os benefícios que ele pode dar, a saber, as promessas. Esses que escolheram ou escolhem andar na primeira classe, o evangelho não tem dor, não tem sacrifício. Eles não se incomodam com nada. Eles não se incomodam se o irmão da direita ou da esquerda não veio ou não está presente com ele nessa viagem. Ele não se incomoda se o da frente ou de trás está sofrendo algum tipo de dor. Porque para ele, o que importa para ele é seguir a viagem dele em paz. Quem escolheu andar na primeira classe, irmãos, não faz absolutamente nada para o crescimento do reino de Deus. Não faz absolutamente nada para o chamado que receberam de Deus. Porque eu disse um pouco disso, eu falei um pouco sobre isso essa manhã. Se nós recebemos uma mensagem que iluminou a nossa mente e coração, não faz sentido nós não compartilharmos essa mensagem. Todo cristão que de alguma forma ele crê que ele é salvo, ele precisa compartilhar essa mensagem com os outros. Mas aqueles que escolheram andar na primeira classe, eles simplesmente resolvem reclinar as suas poltronas e seguir a sua viagem. E os da segunda classe? Os da segunda classe, irmãos, eles até pregam o evangelho. Irmão André, eles até oram. Eles até evangelizam. Desde que o pastor vá junto. Desde que um líder esteja presente. E não podemos esquecer, desde que o nome dele seja citado na lista de agradecimentos. Ele até faz alguma coisa em prol do reino de Deus. Ele até se move em algum momento, mas desde que ele receba algum benefício por isso. Os passageiros da segunda classe, eles vivem cocheando entre dois pensamentos. Hoje, a igreja é linda. Ele te abraça, ele te chama. Amanhã, ninguém serve. Ninguém mais presta. Só que tem um povo, irmãos, que escolheu andar na terceira classe. E sabe o que acontece com essa turma da terceira classe? São aqueles que pregam o evangelho. Eles sempre são vistos orando, visitando alguém, dando algum tipo de estudo bíblico, fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus, seja com a sua própria vida, ou seja, atuando de alguma forma. Esses que escolheram andar na segunda classe não tem nem um pouco preocupado se as luzes da ribalta vão estar sobre ele, se os holofotes vão estar sobre ele, se ele vai receber algum tipo de tapinha nas costas, algum agradecimento. Eles não estão preocupados com nada, porque a única preocupação deles é servir ao reino de Deus. E, irmãos, não dá para deixar de pensar nisso. Se a gente olhar para trás, 2000 anos, como que uma igreja que tinha aproximadamente 500 membros, em um governo que estava os perseguindo,
Assim que Jesus foi assunto aos céus, como que uma igreja tinha aproximadamente 500 membros, ela conseguiu alcançar o seu mundo sociopolítico, mesmo que todos não se converteram, que todos não se entregaram a Jesus, mas como que uma igreja que não tinha salário, que não tinha internet, não tinha telefone, não tinha transporte, como que essa igreja conseguiu alcançar todo aquele mundo? Essa igreja conseguiu alcançar todo aquele mundo porque o único assunto entre eles era Jesus Cristo. O único assunto entre aquele povo era o amor que eles tinham e o apego que eles tinham pela palavra de Deus, o chamado Jesus Cristo ressuscitado. Irmãos, nós defendemos os nossos representantes, nós defendemos o nosso time de futebol, nós falamos dos assuntos mais variados. Se nós defendêssemos o Evangelho de Jesus com o mesmo afinco ao qual nós fazemos isso, se nós defendêssemos o Evangelho de Cristo, se nós não tivéssemos vergonha de dizer para o nosso patrão, para os nossos amigos, para os nossos familiares a respeito da nossa fé, com certeza, coisas ainda maiores poderiam ser feitas. Irmão, do que você está falando? Eu não sei se você tem essa informação, mas só na bacia amazônica existem 35 mil comunidades de 5, 10 casas. Dessas 35 mil comunidades, aproximadamente 15 mil estão vivendo em trevas espirituais. O Evangelho não chegou lá, nem a Igreja Católica chegou lá. Eu não sei se você sabe que aqui no meio de nós, Vale do Paraíba, Grande São Paulo, existe uma etnia de ciganos chamados Calon, que compõe aproximadamente 700 mil ciganos. 700 mil ciganos estão aqui entre nós, vivendo em trevas espirituais, porque o Evangelho não penetrou nesse povo, no coração e na mente desse povo, e muito disso é nossa responsabilidade. Aqui no Brasil nós temos aproximadamente, não são números redondos, mais de 120, 130 tribos indígenas, das quais mais de 200 mil índios também não conhecem o poder do Evangelho de Cristo, não conhecem o Salvador das nossas vidas. E sabe o que é mais assustador, meus irmãos? Aqui no Brasil nós temos aproximadamente 10 milhões de surdos que não conhecem o Evangelho de Jesus. Você sabe por quê? Porque estudar Libras não dá dinheiro. O mercado de trabalho é limitado e os nossos jovens não querem. A Novo Tempo pagava de graça, dava o curso. Sabe qual foi o número de adesão entre 600 funcionários? 3. E precisava do no mínimo 50. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você no nome de Jesus, e me perdoe, não vim aqui para brigar contigo, viu? Eu te amo. Eu tenho um amigo que é pastor, que é pregador, um homem de Deus. Um homem de Deus. Eu não sei se você conhece alguém que a vida dele é orar e ler a Bíblia e evangelizar. Eu conheço um que é assim, não é adventista. Um homem de Deus. Certa vez ele me convidou para ir vê-lo pregar, e eu fui, nós somos amigos. Temos as nossas diferenças. Mas eu lembro da fala dele que eu nunca mais esqueci. Ele disse: irmãos,
O mundo hoje tem 2 bilhões de cristãos. Entre todas as religiões. E não conseguimos alcançar o nosso quintal. E sabe o que isso significa? Levando em o contexto sociopolítico que a gente vive hoje, levando em conta a quantidade de jovens que estão saindo da presença de Deus, nós somos a pior geração no que diz respeito à pregação do Evangelho de toda a história da palavra de Deus. A pior geração. Todos os recursos, irmãos, escute o que eu vou dizer para você. O que eu vou dizer para você, eu falei lá no Novo Tempo. E quando você fala isso no meio de gente grande, você corre o risco de as pessoas quererem cortar a sua cabeça. Deus um dia, irmãos, vai chegar para mim e para você. Sabe esse trem que nós estamos viajando aqui hoje? Sabe esse trem que nós estamos diante de uma subida íngreme? Essa subida não vai nos levar para nenhuma montanha russa famosa aí do mundo, não. Essa subida vai nos levar diante do Criador, que de acordo com o texto que você leu comigo, Ele sonda os corações, e a sua palavra é mais viva e eficaz. É tão cortante que é capaz de dividir entre espírito, corpo, entre medulas, e é apta para trazer à tona tudo que está oculto. Nós estamos em rota de colisão com Deus. Irmãos, Deus, nesse dia, Ele vai cobrar das mãos do Cláudio, onde estão os frutos daquilo que eu dei nas suas mãos como recurso. Onde estão os frutos das decisões que você poderia ter tomado e não tomou? Aonde estão os frutos dos recursos que foram dados nas suas mãos? Até 2016, qualquer hora eu volto para contar isso aqui, eu não tinha nem ensino médio. Eu trabalhei durante muito tempo, embora fosse um pastor, eu trabalhava no mundo secular. Eu trabalhava num condomínio. Fui porteiro. Se alguém que mora em condomínio, trate bem o seu porteiro, porque ele sabe tudo a respeito da sua vida. Cuidado com eles. E só em 2017 que eu resolvi terminar o ensino médio. Eu estou estudando há 7 anos. Já estou desesperado, porque eu estou vendo que não vou conseguir parar mais. Por que eu estou dizendo isso? São os recursos que Deus tem nos dado. Irmãos, nós estamos devendo muito. Eu fui pregar em uma das nossas igrejas aqui. Eu estou doido para falar onde é, mas não pode, é falta de ética. E eu me lembro que era um evento para jovens. Eu não tenho nada contra jovem, viu? Antes que eu diga o que eu vou dizer. E eu estou sentado aqui na plataforma. Não, então depois você conta para eles. E aí eu comecei a reparar que as pessoas vinham pregar, vinham, cantavam, apresentavam, né, o conjunto, o trio, o quarteto, o coral. Só que eu comecei estava chegando a hora da mensagem. Aí eu via que as pessoas, os meninos, os jovens vinham, se apresentavam, e aí a igreja ela é relativamente grande, bem vidraçada, dava para ver assim o pátio da igreja lá fora, e eu comecei a reparar que eles vinham, cantavam e saíam. Vinham, cantavam e saíam. Aí eu sentado aqui dentro, eu comecei a falar: Jesus, mostra essas coisas para mim. Porque você tem 2 coisas para fazer. Você chega, prega, bonitinho, finge que não está vendo nada, vai embora e Deus vai abençoar.
de alguma forma. Ou você faz aquela cara de paisagem, sem querer constranger quem te convidou, e faz uma loucura. Aí eu, antes de pregar, eu fiquei naquele impasse. Meu Senhor, o que eu faço? Aí me veio aquela coisa na cabeça assim: se tu não falar, as pedras clamarão. Aí eu chamei o irmão com muito amor, que eu vou dizer para você, não é bonito. O irmão que me convidou e disse: irmão, podemos cantar mais um hino? Ele: claro, irmão, qual música? Eu falei: fique à vontade. Só que enquanto vocês cantam, eu quero pedir a ajuda dos irmãos, dos líderes da igreja. Chama aquele jovem que está lá fora e diga para todos entrarem, porque eu só vou pregar quando todos estiverem aqui dentro. Aí os jovens foram entrando, me olhando assim. Sentava do lado da mãe. E eu fui pregar. Quando terminou a mensagem, eu fiz um apelo. Todos eles vieram aqui à frente. E no final, um chegou e me disse assim: meu irmão, muito obrigado. Porque tem 4 cultos que eu venho à igreja e não cultuo. Você conhece alguém assim? Ele vem à igreja, mas não cultua. Irmãos, nós estamos devendo. Irmãos, nós estamos num paraíso quando se trata de evangelho. O Brasil é uma mamãe. O pessoal do Arautos do Rei, que faz parte do Ministério A Voz da Profecia, eles chegaram na quarta-feira da Espanha. O Robinho, não é o baixo, é o outro Robinho, ele trabalha comigo de frente assim. Ele disse assim: Cláudio, você não tem ideia como a Espanha é um país secular. Você fala de Deus para as pessoas fazem: não, eu não quero ouvir, isso não me interessa. Você sabe quantos adventistas tem no país inteiro da Espanha? No país inteiro 2.500. Em um país inteiro que é extremamente influenciado pela Europa, mas só tem 2.500 adventistas. Nós, aqui no Brasil, somos pouco mais de 2.200.000 adventistas. Nós estamos devendo, irmãos. Nós estamos em dívida com Deus, no que diz respeito a levar a mensagem do Senhor adiante. Eu vou confessar um pecado aqui agora, e saiba que algumas coisas eu não tenho filtro mesmo. Isso é um mal que eu herdei de um ex-pentecostal, viu? Eu preguei uma mensagem muito parecida com essa, lá na igreja central de Jacareí. Eu posso dizer aonde? Lá está todo mundo meu amigo, e se não gostar também está tudo certo. Durante uma semana, eu me aguentar falar uma semana. No último dia, no sábado, eu vi que tinha um senhor na frente assim, e ele é uma pessoa muito influente na igreja, assim, você vê que é uma pessoa que, né? Tá. Quando terminou no sábado, aquela coisa toda, teve batismo, e você sabe como é que funciona, né? Aí eu terminei o sermão, fui lá para frente, cumprimentar os irmãos e todo mundo, abracei todo mundo, abracei todo mundo, abracei todo mundo. Aí ele veio assim, me olhando com aquele olhar 43. E eu me tornei, ultimamente, a minha esposa falou: Cláudio, como é que você aguenta isso? Porque sempre tem um. Ele olhou para mim assim, pegou na minha mão e falou assim: irmão, você sabia que você pode perder sua credencial com uma mensagem dessa? Aí ele foi tirar a mão, eu segurei a mão e puxei e falei: vem cá. Eu não sofro com problema de credencial porque eu não tenho. Eu sou um membro leigo como você. Agora, você não gostou? Aceita que dói menos.
É isso que nós estamos vivendo. A mensagem tem que ser boa, perfeita e agradável, não de acordo com a Bíblia, mas de acordo com aquilo que a gente acha que é conveniente. Já estou encerrando, não vou descansar não, antes que você brigue comigo. Lá no Novo Tempo eu vivo. Não sei se você já leu um livro de Ayrton Senna, que ele diz que a cada curva para ele era uma nova emoção, né? Trabalhar no Novo Tempo, cada dia uma nova emoção. E principalmente na função que eu faço. Quem fazia minha função era o Leandro Quadros, há 3, 4 anos atrás. Olha o tamanho do problema. É o Leandro, a Maiara, enfim, uma turma aí. E aí todo tipo de problema que tem, que alguém achou uma vírgula fora do lugar, na Bíblia, vai ligar para onde? Para Novo Tempo e vai cair para mim. Tá. Só que dentre tantos problemas, um dia ligou uma senhora chamada Maria do Carmo. Falei com a dona Maria do Carmo, uma senhora muito educada, assim, um chiquê danado, né? Você sabe quando a pessoa é muito floreia a coisa para falar. Eu falei com ela uma vez, ela tinha uma dúvida a respeito da escola sabatina, aquela coisa, a gente conversou, depois teve outra 2.300 tardes de manhã, eu falei, minha irmã, pelo amor de Deus, hoje, eu comecei o trabalho agora. Tá. Só que um dia, ela tinha alguns problemas, um dia ela ligou. Ela ligou com a voz fanha, e eu notei que tinha alguma coisa diferente. Falei, dona Maria, está tudo bem? Ela disse, e foi desfalecendo. Falei, eu quero que a senhora fale comigo, que eu já entendi o que tinha acontecido. Eu quero que a senhora fale comigo, onde a senhora está? Eu quero que a senhora fale no telefone para mim. E rápido. Ela falou bem, eu rabisquei aquilo, rabisquei, fiz assim com o pessoal, nós somos uma equipe toda lá, e todo mundo, falei, eu preciso de ajuda. Vou resumir a história para você, que isso aí durou. Ela tinha tomado 4 caixas de Rivotril de uma vez só. Ela tomou as 4 caixas e ela estava morrendo. Bom, alguém já tomou esse negócio? Não, eu não, eu já. Qual que é o teu problema aí com o Rivotril? Qual que é o problema, irmão? Qual que é o problema com o Rivotril? Mas 4 caixas. 4 caixas. Nós ligamos pelo telefone que ela deu o telefone do condomínio. Eu liguei, o porteiro atendeu. O porteiro achou que era trote. Nós ligamos para o SAMU, de lá de Pernambuco, eles não aceitam chamada de outro estado. Eu disse, senhor, mas ele não posso fazer nada. Eu falei, a mulher vai morrer. Ele, vai mesmo. Só que eu insisti, liguei lá e disse, olha, fulano, meu nome é fulano, eu falo aqui do Novo Tempo, eu estou com a dona Maria fulano, do apartamento tal, do bloco tal, a filha dela, a sobrinha chama o nome dela é isso, ela está morrendo. Em nome de Jesus, desse jeito, chame o SAMU, porque ela vai morrer. Aí ele, enfim, colocou o síndico para falar conosco e ele entendeu. E essa história demorou 10 minutos para quem tomou 4 caixas de Rivotril. Eu vou resumir a história. Eles conseguiram chegar até a dona Maria. O SAMU chegou até a dona Maria. Chegou até ela, conseguiu socorrê-la. Levou-a para o hospital, ela ficou internada 5 dias. Estado muito grave. A sobrinha inclusive é enfermeira. Ela tinha problemas de depressão, problemas assim bem... Enfim, resumindo a história, ela sobreviveu. Ironia do destino. Eu não acredito nisso. Na rua da casa da dona Maria, diante de uma quase tragédia dessa, tem um espaço Novo Tempo. Nós entramos em contato com o pastor de lá, aí é uma briga, né? E você liga para mas fala com o coordenador. Eu falei, filho, não quero falar com o coordenador, é com você. É você. Qual que é o teu nome? É você.
atrás dela, levaram para o espaço Novo Tempo. A Dona Maria se batizou em fevereiro desse ano, porque isso aconteceu em fevereiro do ano passado. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? O Evangelho de Jesus não tem limites. Qualquer hora eu volto para contar outras para você, sabe por quê? Porque após a pandemia, após o ano de 2021, até o dia de hoje, nós atendemos 95 casos como esse. 95 casos como esse. Irmãos, nós estamos devendo. Então eu vou pedir para você, em nome de Jesus Cristo, não permita que o inimigo, que Satanás conte mentiras para você. E sabe qual é a que mais conta? Ele diz para você que você não tem chamada, que você não é para isso. Não, eu não sou para isso. É mentira. Todos nós aqui temos uma missão. Temos ministérios específicos, mas todos temos missão. Não permita que o inimigo diga para você que você não é capaz, que isso tem que ser alguém mais eloquente, alguém que conheça. Não, é você. A Dona Maria, ela era toda chique, mas ela tinha problemas para ler. Mas ela nos alcançou. Por outro lado, para terminar, eu termino em 2 minutos. Eu falei com um rapaz chamado Cláudio. O Cláudio, muito sedento pela palavra, muito sedento. E um problema de depressão, a esposa chama Tânia. Eu falei com a Tânia, depois falei com o Cláudio. Durante 3 semanas. Entramos em contato com um representante da igreja lá. O representante anotou o telefone dele para visitá-lo, está tudo certo. Só que eles ficaram 3 semanas sem entrar em contato com a gente de novo. Eu fiquei assim, você acaba pegando o feeling da coisa. Aí a Tânia ligou 3 semanas depois, disse assim: ô Cláudio, tudo bem? Eu falei: como vai, Tânia? Ela: olha, o Cláudio, ele está desaparecido. Eu falei: então, mas e o irmão foi visitá-lo? Ela disse: não foi, não veio ninguém. 2 dias depois ela retornou a ligação e encontraram o Cláudio, tirou a sua própria vida com a corda no pescoço. Se para você isso é pouco, eu passei o dia inteiro sentado no jardim lá, olhando para cima, falando: Senhor, está me rendendo até umas horinhas de terapia, porque isso é muito forte. O Evangelho tem poder de salvar as pessoas de ir para o inferno, mas também tem o poder de trazer as pessoas à vida. O Evangelho restaura a vida das pessoas. Então não perca esse senso nunca, jamais. Vou pedir para você ficar de pé, por favor. Pode orar de pé, irmã? Pode orar de pé. Me perdoe, acho que eu passei uns 10 minutos da hora. Até meio de meia, então pode sentar que eu vou continuar. Escute o que eu vou dizer para você. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 300 mil interessados. 300 mil. Mas por que eles ainda são interessados? Não tem mão de obra, irmãos, para chegar lá. A Novo Tempo entrega, aspas, conteúdo cristão para 180 milhões de pessoas no Brasil. A escola bíblica alcança 40 mil pessoas por mês. 2 milhões e 500 mil pessoas já foram alcançadas na média histórica. Mas nós não temos mão de obra para chegar nas pessoas. Irmão, as pessoas estão morrendo, estão se matando, estão se degladiando. E a gente não está fazendo muita coisa. Não vai longe, não. Hoje que dia que é? Hoje é sábado. Eu estou tão doido para ter esse negócio de sábado, que ontem eu fiz tanta coisa. Ontem estava terminando o nosso expediente, a gente para meio-dia. É uma benção, né? Mas você passa sexta-feira meio-dia. Eu passo no posto de gasolina, o cara fala: arruma um trampo desse para mim. Eu falo: se converta.
pessoas lá da Novo Tempo. Irmão, você não tem medo de falar isso? Ah, de jeito nenhum, eu falo para eles lá. E aí, Cláudio, como é que vai ser? Eu falei, pois é, rapaz, eu vou estar em Poá hoje à noite. Aonde? Em Poá. Fazer o quê? Então, tem um evento lá chamado Refúgio. Eu vou pregar lá. Poá? É, você é doido. Então, rapaz, o melhor disso é que amanhã, 6 horas da manhã, a gente tem uma vigília. Quê? Eu não faria isso de jeito nenhum. Eu não falo isso para a pessoa, mas eu saio pensando comigo, por que uma praga dessa não morre? Morre com Cristo e vai para o céu. É assim. Que ninguém quer, ninguém viu, não é comigo. Ninguém quer sentir dor, irmão. As pessoas querem andar na primeira classe. Outros querem andar na segunda classe. Eu até faço, quando der, do jeito que der, como puder. Mas o pastor tem que ir, alguém tem que me dá a gasolina. Me paga sei lá, o almoço. Mas os da terceira classe, aqueles que vão e ninguém sabe o que foi. Sabe como é que eu estou aqui? Eu pregava contra essa igreja a plenos pulmões. Eu falava em línguas estranhas. Imagina que coisa de louco. E sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque uma pessoa indouta teve a coragem de falar para mim, de me afrontar. Afrontou. Ela disse, prova para mim que o sábado não é bíblico, que eu me converto e vou para a tua igreja. Eu falei, então tá firmado. E eu tive que calar a boca. Porque alguém teve coragem. E eu sempre fui meio assim, né? Deixava a pessoa falar. E agora virou a coisa, então... Porque alguém escolheu falar para mim dessa verdade que nós defendemos hoje. Vou pedir para você curvar a sua fronte. Você está orando por alguém? Eu estou orando por muitas pessoas. Estou orando pela minha família. Eu batizei meu pai e minha mãe na igreja. Mas eu preciso apresentar essa verdade para eles. Quero que você leve teu pensamento aonde tiver essa pessoa agora. Seu parente, seu amigo, seu vizinho. Não importa. Eu acredito que Deus vai colocar uma graça tão grande sobre os teus lábios, sobre o teu coração, que você, quando vê, já falou. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer por esse dia. Nós não queremos sair daqui, Senhor, com apenas mais um sábado, mais um culto. Não, Senhor. Eu conheci a palavra da salvação. Me ajuda, Senhor, a alcançar pessoas. A nossa alma clama, Senhor, como a corça anseia por águas, para que pessoas sejam alcançadas por esse mesmo poder. Abençoa esta igreja, abençoa os líderes dessa igreja, pessoas tão aplicadas, Senhor. Percebemos isso. E nos dá um sábado na tua presença, de acordo com a tua palavra, um sábado deleitoso. Em nome de Jesus Cristo.